Você acredita mesmo que para ganhar muito dinheiro precisa trabalhar mais? E se eu te disser que isso é uma mentira que você acreditou a vida inteira? Não é o esforço físico que vai te deixar rico. Não é trabalhar 12 horas por dia. Não é ter 3 empregos. É um hábito secreto, proibido para a maioria, que transforma qualquer pessoa em uma lenda. A maioria das pessoas vai morrer sem nunca descobrir isso. Eu descobri. E é por isso que minha vida mudou completamente. Você cresceu ouvindo que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar duro, estudar bastante, acordar cedo e se matar de trabalhar, certo? Mas eu quero que você pare agora e se faça uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que seguem exatamente essa fórmula e continuam endividadas, exaustas, sem tempo para nada? Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, acreditando que esforço físico é a chave, mas nunca chegam lá? É assim que a maioria vive. E sabe por quê? Porque essa é uma das maiores mentiras que já contaram para você. Eu acreditava nisso também. Acreditei até o dia em que me vi no fundo do poço, sem dinheiro, sem perspectiva, sem nada que me fizesse acreditar que minha vida poderia mudar. Eu estava quebrado, larguei a escola cedo, não tinha diploma, não tinha um plano. Eu limpava pisos, lavava chão para sobreviver. Talvez você entenda o que é isso. Olhar para a sua vida e pensar, é só isso? E acreditar que não tem saída. Porque foi exatamente assim que eu me senti, até que algo aconteceu. Um amigo me deu um livro e, junto com ele, me deu um conselho que mudou tudo. Se fizer exatamente o que eu te falar, sua vida vai mudar. Eu não tinha nada a perder, então decidi seguir à risca. E sabe o que aconteceu? Em um ano, eu saí de uma renda de $4.000 por ano para $175.000. Em menos de 5 anos, estava faturando mais de 1 milhão. E sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Como isso aconteceu? Como alguém como eu, sem educação, sem experiência, conseguiu isso? E eu vou te contar. Não foi porque eu fiquei mais inteligente. Não foi porque eu trabalhei mais horas. Não foi porque alguém me deu uma chance. Foi porque eu desenvolvi um hábito que quase ninguém conhece. Um hábito mental que muda tudo. Eu comecei a pensar como rico antes de ser rico. Parece simples? Pode parecer até loucura. Mas esse é o segredo. A forma como você pensa determina a sua realidade. Eu mudei minha forma de pensar e a minha realidade teve que mudar para se alinhar com isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acorda de manhã, o que é a primeira coisa que pensa? É na conta atrasada? No boleto que vence amanhã? No salário que não dá para o mês? Se for isso, você já começa o dia vibrando escassez. E sabe o que a escassez atrai? Mais escassez. É como se você estivesse preso num ciclo infinito, reforçando todos os dias a falta, a limitação, a ideia de que não há saída. E se eu te disser que basta uma mudança no seu pensamento para quebrar isso? Eu sei que pode soar estranho. Quando me falaram isso, também duvidei. Mas eu decidi testar. Eu comecei a agir como se já fosse rico. Não estou falando de sair gastando dinheiro que você não tem. Estou falando de mentalidade. Eu me perguntei todos os dias, se eu já fosse a pessoa que quero ser, como eu pensaria, como eu agiria, como eu falaria. E aí eu comecei a me comportar dessa forma. Pequenas coisas, como eu me vestia, como eu me apresentava, como eu falava sobre dinheiro. E sabe o que aconteceu? As oportunidades começaram a aparecer. Pessoas começaram a me notar. Meu comportamento mudou e o mundo respondeu a isso. Talvez agora você esteja pensando, mas isso é só pensamento positivo. Não, não é. Pensamento positivo sozinho não muda nada. É preciso criar um padrão mental novo e repetir esse padrão todos os dias, até que ele se torne um hábito. É isso que muda o seu paradigma. Porque o que controla a sua vida hoje não é sua força de vontade, não é sua inteligência, não é seu esforço, é o seu paradigma.
um conjunto de crenças e hábitos que você nem percebe que tem, mas que determinam seus resultados. Quando eu descobri isso, foi como se eu tivesse encontrado o ouro, porque eu percebi que tudo o que me ensinaram estava errado. Eu não precisava trabalhar mais horas, eu não precisava de mais diplomas, eu precisava mudar a minha mente, e é isso que quase ninguém faz. As pessoas querem mudar de vida, mas continuam pensando do mesmo jeito. E quando você pensa como pobre, você cria mais pobreza. Quando você pensa como rico, você cria riqueza. É simples assim. Agora, eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, ao acordar, pergunte a si mesmo: se eu já fosse rico, o que eu faria hoje? E haja de acordo com essa resposta. Talvez seja algo pequeno. Mudar a forma como você se veste para o trabalho. Mudar a forma como você fala sobre dinheiro. Mudar a forma como você trata as pessoas. Mas faça isso todos os dias, por 7 dias. E observe o que acontece, porque eu posso te garantir uma coisa: quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro muda a forma como te trata. E é isso que separa as pessoas comuns das pessoas que se tornam lendas. As pessoas têm medo dessa palavra, obsessão. Elas acham que ser obcecado por algo é ruim, é perigoso, é coisa de gente desequilibrada. Mas vou te contar uma verdade que pode chocar. Todo mundo que construiu algo extraordinário tinha uma obsessão. Nenhuma pessoa comum faz algo grandioso sem ser obcecada pelo que quer. Eu descobri isso na marra. Quando comecei a mudar minha vida, percebi que não podia simplesmente tentar. Não podia só dar o meu melhor quando desse tempo. Não podia ter um pé no objetivo e outro no fracasso. Eu tinha que mergulhar de cabeça. Eu tinha que pensar, respirar e viver aquilo que eu queria. Enquanto os outros estavam assistindo TV, eu estava lendo. Enquanto os outros se distraíam com problemas alheios, eu repetia as mesmas ideias na minha mente milhares de vezes. Eu pegava uma frase e gravava, até ela entrar no meu subconsciente. E sabe por quê? Porque é assim que a mente funciona. Por repetição. É a repetição que cria novos caminhos neurais, que transforma um pensamento em hábito. Eu lembro de noites inteiras ouvindo gravações. Eu andava com elas no carro, no quarto, no trabalho, sempre. Eu tinha um objetivo tão claro que nada me tirava do foco. E quer saber? Isso assustava algumas pessoas. Elas diziam: "Você só fala disso agora." Sim, eu só falava disso porque eu queria mudar minha vida. E quem não está disposto a ser obcecado nunca vai conquistar nada grande. Agora me diz, você tem algo que te consome de um jeito que você faria qualquer coisa para conquistar? Ou você está vivendo de distração em distração, sem nenhuma força que te puxa para frente? A verdade é que se você não tem uma obsessão saudável pelo que deseja, vai acabar vivendo a obsessão de outra pessoa. Talvez a do seu chefe, talvez a da sua empresa, talvez a da sociedade que quer que você seja apenas mais um. Olhe para as pessoas que você admira. Atletas de elite, artistas, empresários, todos eles têm algo em comum: obsessão. Michael Jordan era obcecado por treinar mais que qualquer um. Elon Musk era obcecado por construir empresas que mudassem o mundo. Nenhum deles chegou onde chegou porque tentou um pouco. E eu sei o que você está pensando, mas isso não é demais? E se eu fracassar? Vou te dizer uma coisa: você já está fracassando quando não se entrega por inteiro a nada. O maior risco não é tentar e perder. O maior risco é passar a vida inteira sem nunca ter dado tudo por algo que realmente importava para você. Agora, eu quero te dar um desafio simples. Escolha uma meta que você vem adiando. Pode ser financeira, pode ser pessoal, pode ser espiritual. E por 30 dias, faça dela a sua obsessão saudável. Leia sobre isso todos os dias. Fale sobre isso. Escreva sobre isso. Imagine isso. Deixe que isso consuma você de um jeito que nada mais consome.
E veja o que acontece, porque eu vou te dizer, o mundo não pertence aos que sonham. O mundo pertence aos que transformam seus sonhos em uma obsessão que não para até virar realidade. Você já parou para pensar que talvez a maior prisão da sua vida não tenha grades, não tenha cadeados, não tenha muros? A maior prisão é a identidade que você assumiu para agradar os outros. Eu vivi assim por anos, tentando ser quem eu achava que as pessoas esperavam que eu fosse. E talvez seja exatamente isso que está te impedindo de ser quem você realmente quer ser. Eu cresci acreditando que precisava seguir um roteiro, trabalhar duro, pagar contas, sobreviver. Era isso. Não existia espaço para sonhar, para arriscar, para fazer algo diferente. Eu estava preso na ideia de que não posso decepcionar os outros. E sabe qual era a consequência? Eu me decepcionava todos os dias. Um dia, ouvi uma frase que me sacudiu. Se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Não o eu que acho que os outros querem que eu seja. Não o eu que minha família acha que eu deveria ser. Não o eu que meus amigos esperam, mas o eu de verdade. Aquilo bateu em mim como um raio, porque eu percebi que não fazia ideia de quem eu era. Eu só sabia quem eu estava fingindo ser. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja em um emprego que odeia, mas continua lá porque tem medo do que a família vai pensar. Talvez você esconda seus verdadeiros sonhos porque acha que vão rir de você. Talvez você se vista, fale, pense e haja de um jeito que não é seu, só para não incomodar ninguém. Mas me responde, até quando? Até quando você vai viver uma vida que não é sua? Eu aprendi da forma mais dura que nada muda enquanto você não tem coragem de ser quem realmente é. Porque cada vez que você se força a caber na expectativa dos outros, você se afasta daquilo que poderia ser a sua vida de verdade. A maior tragédia não é fracassar tentando ser você. A maior tragédia é ter sucesso sendo alguém que você nunca quis ser. E aqui vai uma verdade que ninguém gosta de ouvir. A opinião dos outros não paga as suas contas, não realiza os seus sonhos, não vive a sua vida. Então, por que ela tem tanto poder sobre você? Quando eu percebi isso, foi como tirar um peso das costas. Eu decidi que não ia mais tentar agradar ninguém. E sabe o que aconteceu? Minha vida explodiu em oportunidades. Eu comecei a trabalhar no que eu amava, a ganhar dinheiro como nunca, a me sentir vivo de verdade. Porque finalmente eu estava sendo eu. Quer uma prova de como isso é poderoso? Olhe para Steve Jobs. Ele foi demitido da própria empresa porque não quis se curvar ao que esperavam dele. E quando voltou, criou o iPhone, um dos produtos mais revolucionários da história. Imagine se ele tivesse pensado, melhor não incomodar ninguém, melhor seguir o padrão. O mundo seria outro. Agora eu quero que você se pergunte, quem é você de verdade? E quem você tem fingido ser? Essa é uma pergunta desconfortável, eu sei, mas é a única que vai te libertar. Se você está esperando um sinal para começar a viver a sua vida do seu jeito, esse sinal é agora, porque se você continuar tentando agradar todo mundo, vai acabar decepcionando a pessoa mais importante da sua vida, você. Eu passei anos acreditando que eu não era bom o suficiente. E talvez você saiba exatamente como isso se sente. Eu olhava para mim mesmo e pensava, eu não tenho estudo, não tenho inteligência, não tenho nada que possa me levar longe. Eu acreditava que a vida tinha sido injusta comigo, que os outros eram mais sortudos, mais preparados, mais capazes. E sabe o que é pior? Eu acreditava nisso com tanta força que vivia procurando provas de que era verdade. Se eu tentava algo e não dava certo, eu dizia para mim mesmo, tá vendo? Você não é capaz. Se alguém tinha sucesso, eu pensava, eles podem, eu não. E quanto mais eu repetia isso, mais isso virava realidade. Porque é assim que funciona. A mente vai sempre confirmar aquilo que você acredita.
Por muito tempo, eu carreguei a vergonha de ter largado a escola. Eu só tinha estudado alguns meses no ensino médio. Nenhum diploma, nenhuma experiência. Eu trabalhava em empregos que não exigiam nada além de esforço físico, porque eu acreditava que era só isso que eu podia oferecer. Eu não sonhava, porque achava que sonhar era para os outros. E talvez você também se sinta assim. Talvez ache que não tem talento suficiente, que já está velho demais para tentar algo novo, que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais aprovação para começar. Mas eu quero que você entenda algo agora. Isso é mentira. A única coisa que te separa do que você quer é a crença de que você não pode. Quer ver uma prova? Olha para Thomas Edison. Ele foi chamado de retardado na escola. Walt Disney foi demitido porque disseram que ele não tinha criatividade. Essas pessoas não deixaram que a opinião dos outros definisse quem elas eram. Elas decidiram acreditar nelas mesmas quando ninguém mais acreditava. Eu também tive que fazer isso. E vou te contar uma coisa. Não foi fácil. Quando você passa anos se dizendo que não é bom o suficiente, mudar isso é como remar contra uma correnteza forte. Mas eu comecei a remar. Todos os dias eu repetia para mim mesmo que eu podia, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Eu me cercava de livros, áudios, frases que me lembravam que eu tinha um potencial que eu ainda não estava usando. E aos poucos, algo começou a mudar. Sabe qual é a maior diferença entre quem vence e quem desiste? Não é inteligência, não é sorte. É acreditar quando não há razão para acreditar. É agir como se já fosse capaz, mesmo quando tudo na sua volta diz que não é. Agora eu quero que você reflita. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que não estava pronto? Quantas portas você não bateu porque acreditou que iam fechar na sua cara? E se eu te disser que as portas estão abertas para quem tem coragem de entrar? Hoje eu quero que você faça algo simples. Escreva em um papel 3 coisas que você acha que não é capaz de fazer. E depois escreva ao lado: isso é só uma crença, não é uma verdade. Carregue esse papel com você. Leia sempre que a dúvida vier. Porque quando você entende que a limitação está só na sua mente, você começa a quebrar correntes invisíveis. Lembre-se disso. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa acreditar que pode. Porque quando você acredita, você age. E quando você age, você prova para si mesmo que sempre foi capaz. Eu vou te contar um segredo que, no começo, pareceu loucura para mim. Um fato tão estranho que eu duvidei. Mas quando eu entendi, minha vida mudou para sempre. E talvez você também ache estranho quando ouvir agora. Nós tendemos a minimizar o que podemos fazer e superestimar os outros. Pensa nisso. Quantas vezes você olhou para alguém de sucesso e pensou: ele consegue porque é especial, porque tem sorte, porque nasceu com um dom. Agora seja honesto. Quantas vezes você olhou para si mesmo e disse: eu não consigo, isso não é para mim. Eu fiz isso a vida inteira. Eu acreditava que os outros eram capazes e eu não. E isso me prendeu por anos em uma vida medíocre. Até que um dia, eu ouvi algo que parecia simples, mas era profundo. Estava em uma gravação que ouvi milhares de vezes. Você tem reservas profundas de talento e habilidade dentro de você. Eu ouvi isso mais de 1000 vezes antes de entender de verdade. Porque saber não é a mesma coisa que acreditar. Eu sabia as palavras, mas não acreditava nelas. Foi só quando isso entrou no meu subconsciente que tudo mudou. Porque aqui está a verdade. Você tem dentro de si um potencial tão grande que, se visse agora, ficaria chocado. Mas esse potencial está adormecido porque você acredita mais nas suas limitações do que nas suas possibilidades. Agora, talvez você esteja pensando: mas como eu faço isso entrar na minha mente? A resposta é simples, mas poderosa: repetição.
É a repetição que cria novos caminhos na sua mente. Eu não mudei minha vida porque ouvi uma frase bonita. Eu mudei porque ouvi a mesma ideia até ela se tornar parte de mim. Eu escrevia, eu lia, eu repetia, todos os dias. Quer saber o que eu fazia? Eu escrevia afirmações como: eu sou próspero, saudável e abundante, 10 vezes por dia. No começo, parecia ridículo. Eu me sentia um idiota. Mas sabe o que aconteceu? A repetição começou a reprogramar minha mente. Porque a mente não distingue o que é real do que é imaginado quando você repete com emoção. Ela aceita como verdade, e quando a mente aceita, sua realidade muda. Você acha que isso é só papo motivacional? Então olha o que a ciência diz. Neurocientistas já provaram que afirmações positivas ativam áreas do cérebro ligadas à recompensa e ao autocontrole. Elas literalmente criam novas conexões neurais. Ou seja, você pode treinar seu cérebro para acreditar em algo até isso se tornar natural para você. Agora me responde. Quantas vezes você repete todos os dias que não é capaz, que não vai dar certo, que não tem dinheiro? Isso também é repetição. Isso também cria hábitos mentais. Só que hábitos que te destroem. Então, por que não usar essa mesma força a seu favor? Hoje, eu quero que você faça algo que vai parecer loucura, mas que funciona. Escreva essa frase 10 vezes agora mesmo. Eu sou próspero, saudável e abundante. E repita isso todos os dias por 30 dias, sem falhar. Faça isso e veja como sua mente começa a mudar. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Lembre-se disso. O segredo não é querer. O segredo é condicionar sua mente para acreditar. E quando ela acredita, ela cria. Houve um tempo em que eu tinha tanto medo de me expressar que eu evitava até fazer perguntas simples. Se tivesse 5 pessoas em uma sala, eu não levantava a mão. Eu ficava quieto, calado, escondido. E sabe qual era a sensação? Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo. Eu queria falar, queria compartilhar ideias, mas o medo me paralisava. O medo de parecer burro, o medo do julgamento, o medo do que os outros iam pensar. Talvez você entenda o que é isso. Talvez você já tenha engolido palavras porque teve medo da reação. Talvez já tenha deixado passar oportunidades porque não teve coragem de se posicionar. E eu te pergunto, quantas vezes você deixou de viver algo incrível por causa do medo? Eu vivi isso por anos, até que um dia algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava no fundo do salão em um evento enorme com mais de 1000 pessoas. O palestrante era Bill Gove, considerado um dos maiores do mundo. Ele estava lá na frente, com um microfone na mão, andando pelo palco, falando com uma segurança, com uma presença, com uma energia que hipnotizava todo mundo. Eu olhava para ele e pensava, meu Deus, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse falar assim. E de repente, ele disse algo que me atingiu como um raio. Se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu, não o eu que acho que os outros querem que eu seja. Se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Naquele momento eu entendi. Eu não estava preso porque me faltava talento. Eu estava preso porque tinha medo de mostrar quem eu realmente era. Eu percebi que se eu quisesse ser livre, eu teria que matar aquele medo. E eu tomei uma decisão ali mesmo. Eu ia aprender a falar. Eu ia aprender a me expressar. Eu ia vencer essa prisão. Eu procurei Bill Gove e pedi para ele me ensinar. Foi assim que tudo começou. Não foi rápido, não foi fácil. No começo eu tremia, eu suava, eu gaguejava, mas eu continuei até me tornar alguém que fala para multidões, para milhares de pessoas ao redor do mundo. E eu quero que você entenda algo. Eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, você também pode, porque o medo é uma ilusão. Ele só tem força quando você acredita nele. Quando você age mesmo com medo, ele perde o poder. Agora, me diz,
O que você deixaria de perder se não tivesse medo? Quantas portas se abririam se você tivesse coragem de se expressar? Quantas oportunidades já passaram porque você ficou calado? Hoje, eu quero te dar um desafio simples. Durante os próximos 7 dias, sempre que sentir medo de falar, faça justamente o contrário. Abra a boca. Se expresse. Pode ser no trabalho, com amigos, com desconhecidos, porque cada vez que você enfrenta esse medo, ele encolhe. E cada vez que você foge, ele cresce. Lembre-se, sua voz tem poder, mas ela só transforma sua vida quando você decide usá-la. O dia em que você vencer o medo de se expressar será o dia em que o mundo vai começar a ouvir quem você realmente é. Existe um momento em que você percebe que trabalhar duro não é suficiente. Eu vivi isso na pele. Quando eu ainda estava tentando encontrar meu caminho, lembro de passar horas trocando óleo de carros, lubrificando máquinas, fazendo tudo o que aparecia, e no fim do dia, olhava para minha carteira e via que mal cobria as contas. Era frustrante, desanimador, e, honestamente, eu comecei a acreditar que a vida era assim mesmo. Mas há algo que ninguém te conta. A forma como você lida com o dinheiro é mais importante do que a quantidade que você ganha. Eu comecei a perceber isso quando decidi estudar profundamente a relação das pessoas com o dinheiro. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas vive em constante estresse financeiro, não por falta de oportunidades, mas por hábitos mentais que sabotam suas próprias finanças. Medo de investir, procrastinação, culpar o sistema ou até mesmo evitar falar sobre dinheiro. Eu mesmo já caí nessas armadilhas e confesso que foram meses de ansiedade e noites sem dormir, até que eu realmente entendi. O dinheiro é um reflexo da mente, não do mercado. Eu fiz um exercício que mudou minha vida. Peguei uma semana inteira e anotei cada pensamento negativo que tive sobre dinheiro. Toda vez que dizia para mim mesmo, isso é impossível ou eu nunca vou conseguir, eu escrevia. No final, percebi que minha mente estava cheia de bloqueios que eu nem sabia que existiam. Ao substituir esses pensamentos por afirmações poderosas, minha realidade começou a se transformar. E não foi teoria, foi prática. Hoje, milhares de pessoas aplicam o mesmo método e relatam mudanças financeiras concretas em poucos meses. E você já reparou como pessoas que não dominam essa prática acabam perdendo oportunidades incríveis? Pense em figuras públicas que enfrentaram falências ou escândalos financeiros simplesmente por não terem controle sobre sua mentalidade de abundância. Enquanto isso, outros, Bill Gates, Oprah Winfrey, não apenas enriqueceram, mas construíram legados duradouros, porque entenderam que antes de ganhar dinheiro, é preciso aprender a pensar como rico. Aqui vai o desafio para você. Durante os próximos 14 dias, registre todos os pensamentos que tiver sobre dinheiro, sem filtro. Cada dúvida, medo ou crítica interna. No final de cada dia, transforme esses pensamentos em afirmações positivas e visualize claramente uma vida de abundância acontecendo agora. Faça isso e você sentirá uma mudança interna tão poderosa que seu comportamento externo começará a refletir riqueza, oportunidades e confiança. O segredo é simples, mas poucos ousam aplicá-lo. Antes de mudar seu saldo bancário, mude sua mente. E acredite, quando isso acontecer, você verá que o dinheiro, oportunidades e sucesso começam a correr na sua direção como nunca antes. E lembre-se, o ponto mais poderoso de tudo que compartilhamos aqui é que a transformação começa dentro de você, no momento em que você decide desafiar suas próprias crenças e tomar controle da sua mente. Esse é o segredo que separa aqueles que permanecem comuns daqueles que se tornam verdadeiras lendas. E agora, enquanto você processa tudo isso, há um próximo vídeo que vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria.
Nele, você vai descobrir insights que podem deixar você 1% melhor do que é agora, elevando ainda mais sua visão sobre dinheiro, sucesso e vida. Obrigado por estar aqui comigo, absorvendo cada ideia e se permitindo crescer. Te espero no próximo vídeo, pronto para continuar essa jornada de transformação juntos.